Era uma pessoa amável e deixou exemplo. Seu conhecimento está aí. É um desses companheiros que a vida não distribui a mãos cheias. É raro quando aparecem em nossas vidas, e quando aparecem, nos deixam muito felizes. É imensa a falta que ele vai nos fazer. Um companheiro sempre presente, diligente, prestativo, de uma gentileza sem tamanho e sempre pronto a nos atender, sempre pronto a servir. Junto com a sua companheira Graça, nossa querida amiga Graça, formavam um casal ímpar em nosso estado. Eliomar querido, que Deus te abençoe onde você estiver. Muito obrigada por tudo que você fez. Pessoa querida e admirada pelo trabalho de divulgação da doutrina espírita que sempre desenvolveu com competência e entusiasmo, deixa uma lacuna difícil de preencher. Estava ele sempre disponível para compartilhar o seu aprendizado em palestras, cursos e numa conversa franca e aberta. Dada a natureza e a importância da missão que o Eliomar desempenhou aqui na Terra, eu tenho para mim que ele se encontra ombro a ombro com os tutores da vida maior. Que Jesus o abençoe em suas novas atribuições, agora no plano espiritual. Deixo as minhas condolências aos amigos, à família, ao movimento espírita do Espírito Santo, que perdeu um grande trabalhador, pelo menos perda física, né? E agradeço muito por ter conhecido ele. Era um eterno aprendizado estar com Eliomar. E eu tenho certeza que da pátria espiritual ele nos olha, ele nos acompanha e ele continuará a sua missão nos intuindo e colaborando para que todos nós, amigos, que convivemos com ele, tenhamos força para permanecer nessa caminhada. Eliomar, um abraço grande e você deixa muita saudade. Boa noite a todos, e é nesse clima de gratidão, de emoção, que a gente inicia essa nova jornada no nosso trabalho. No caso do programa Elo Invisível, a gente tenta dar continuidade, entre aspas, né, substituindo esse querido amigo que era o Eliomar. E se é emocionante para mim, que fiz 4 programas com ele, mas não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, eu imagino para os amigos do Movimento Espírita do Espírito Santo, os amigos que estão aqui nos bastidores do Elo Invisível, quanto eles devem estar sentindo. Eliomar, meu querido, onde quer que você esteja, obrigado por tudo, que Deus te ampare, que os bons espíritos te ajudem, e quando tu puder, esteja com a gente aí, colaborando do plano maior. Como nós dissemos, gente, a gente inicia um trabalho de tentativa de continuar esse programa chamado Elo Invisível, né? O Eliomar é insubstituível, na minha opinião, mas a gente vai fazer o melhor que a gente puder para que esse projeto não deixe de acontecer, não deixe de estar seguindo o seu trabalho. Agradeço a presença de cada um dos amigos que aqui se encontra nesse momento e comunico, né, que o nosso querido amigo Paulo Batistuta, infelizmente não pôde estar presente, ele é médico, né, muitos afazeres, vocês sabem como é que é uma agenda de médico, né, a gente talvez não saiba, mas tenta imaginar, e ele não pôde estar conosco aqui, mas nós mantivemos o tema, e caso ele consiga chegar aí no meio do programa, a gente puxa ele para a tela e dá continuidade. Então, o tema da noite é mediunidade nos animais. É o capítulo do Livro dos Médiuns que nós vamos estar explorando, e eu escolhi aqui alguns trechos do texto para a gente fazer uma leitura rápida e um comentário com os amigos. Então, que os bons espíritos consigam nos ajudar para que a gente possa dar prosseguimento nesse projeto da melhor forma possível. E lembrando, né, que daqui a alguns minutos, acho que uns 40 minutos no máximo, a Marina vai estar com a gente aqui, do jeito que ela sempre fez, trazendo as perguntas de vocês aí do chat e colaborando aqui para um bate-papo agradável. Então vamos iniciar trazendo Kardec em O Livro dos Médiuns. Ele começa com uma pergunta, né? Os animais podem ser médiuns? Muitas vezes
essa questão tem sido feita e alguns fatos parecem a ela responder afirmativamente. Então, algumas coisas que se a gente vê, as perguntas certamente vão surgir aí com relatos, dão a entender que sim, que os animais podem ser médiuns. Mas será que podem? O que tem feito principalmente acreditar nessa opinião são os sinais notáveis de inteligência que alguns pássaros dão, que educados, treinados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem trazer a resposta exata a uma pergunta feita. Então, Kardec aqui já deixa claro, como bom observador que é, que esses pássaros eram treinados. De alguma forma haveria ali um processo de treinamento, um processo educacional, vamos dizer assim, que os prepararia para escolher essa carta. Aí, será que isso prova a intervenção de uma inteligência invisível ou desencarnada? Que, diga-se de passagem, aqueles que acompanham o programa já devem ter entendido isso, do Eliomar e dos companheiros que aqui estiveram com ele, vão se lembrar que é essa característica que vai, perdão aí pela repetição de palavras, caracterizar o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico se dá pela intervenção de uma inteligência invisível, nós chamamos de desencarnada, através de um encarnado que faria a função do médium. Será que o pássaro, o cachorro, o gato, enfim, tem condições de ser médium, de servir de intermediário para um espírito demonstrar uma comunicação inteligente? Ou será que nós deveríamos pensar que eles têm uma forma muito rudimentar de sensibilidade ali para captação de algum fluido, alguma coisa nesse sentido? Será que o princípio inteligente que anima os animais, já que nós entendemos com a doutrina espírita que matéria não tem inteligência, então a inteligência dos animais, mesmo limitada, não pode estar na matéria. Obrigatoriamente, eles vão demonstrar ter um chamado princípio inteligente. Será que esse princípio inteligente que anima os animais seria capaz de interpretar o pensamento dos espíritos e trazer uma comunicação inteligente? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui na noite de hoje, estudando o Livro dos Médiuns e contando aqui com a colaboração de cada um dos amigos que está no chat nesse momento, através de perguntas e possíveis colocações de vocês, ok? Então vamos seguindo aqui com o estudo do Livro dos Médiuns. Então Kardec, como bom observador, ele vai dizer isso agora no próximo trecho que a gente vai comentar, como bom observador, ele foi assistir, já que ele ouvia falar na possibilidade dos animais estarem servindo de intermediários para os espíritos, né, servindo de médiums. Ele evidentemente foi observar essas experiências, ele chega às conclusões dele como bom observador, criterioso, científico, como sempre. Então vamos ver isso. Ele diz assim num outro trecho: observamos essas experiências com um cuidado todo especial. Isso aqui mostra a característica de Kardec de observador, né, ciência de observação, embora a gente tenha entendido aí há algumas semanas, né, que ciência de observação, gente, não é apenas uma ciência de ficar observando. Naquela época, as ciências tomavam duas conotações. A ciência filosófica, onde tentava-se adivinhar ou tentava-se, pelo fato analisado, deduzir as consequências, e tinha as ciências práticas que buscavam as consequências ali, observando as experiências, tá? Então a gente vai entender a ciência espírita como ciência de observação, entendendo uma ciência prática, e não uma ciência de dedução de consequências, mas uma ciência de busca de consequências e de relacionar fatos para poder entender as consequências desses fatos, ok? Então Kardec, como bom observador, ele foi assistir essas experiências, esses fatos, essas situações, e aí ele vai dizer assim: e o que mais nos admirou foi a arte necessária dispensada à instrução desses pássaros, ou seja, gastou-se muito tempo num processo educacional, num processo que nós podemos chamar de treinamento. Então, evidentemente, isso vai dificultando que se prove
a intervenção de uma potência ou de uma inteligência invisível, de uma inteligência desencarnada. Mas vamos seguindo o contexto aqui. Sem dúvida, não se pode lhes legar uma certa dose de inteligência relativa. Então, é possível que eles, mediante um treinamento meticuloso, prolongado, consiga procurar essa ou aquela carta num baralho, que é a experiência que Kardec desenvolveu. É possível. O que não prova a intervenção de uma potência ou de uma inteligência desencarnada. É isso que nós precisamos entender. Tá? O fato dele escolher a carta certa lá dentro de uma experiência não prova a intervenção de uma potência ou de uma inteligência desencarnada. E para que o fenômeno possa ser considerado mediúnico, precisa haver uma intervenção de uma inteligência desencarnada e o efeito inteligente. Lembre-se daquele axioma extraordinário criado por Allan Kardec pelos espíritos, né, que todo efeito inteligente denota, reflete, mostra uma causa inteligente. Então, se o espírito dissesse a esse pássaro, vou chutar, o as de copas, ele saberia que aquela carta é um as de copas? Ou ele conseguiria ali distinguir muito superficialmente pela cor e pelo desenho que ali está? É isso que a gente vai tentar entender na noite de hoje, tá? Então Kardec ainda vem caracterizando. Sem dúvida não se pode lhes negar uma certa dose de inteligência relativa, mas é preciso convir que nessa circunstância a perspicácia deles ultrapassaria de muito a do homem, pois não há quem possa vangloriar-se de fazer o que eles fazem. Então, fica claro ali que havia um treinamento mecânico para que o pássaro escolhesse determinada carta. Não se pode lhe atribuir inteligência e muito menos uma capacidade de captar, interpretar e realizar aquilo que o espírito estava pedindo. Então veja que aqui ele vai descaracterizando a possibilidade desse pássaro estar sendo mediunizado. Mas ele vai fazer algumas argumentações extraordinárias aqui. Ó. Quer ver? Quaisquer que sejam as experiências acima, aquilo que já foi citado, a questão principal não deixa de se manter integral. Que questão principal? Aquela primeira que nós trouxemos. Os animais podem ser médiuns? Por mais que você tenha observado as experiências que Kardec observou, por mais que você tenha, você e eu aqui, né, século XX, século XXI, já tenhamos visto algumas coisas que às vezes nos assustam, às vezes nos causam arrepio, sei lá. Vocês podem até estar trazendo para a gente aí no chat coisas que vocês vivenciaram, né, presenciaram. Talvez você já tenha visto um cachorro, sei lá, olhando para algum lugar que não tinha nada materialmente e latindo, um gato assustado em determinada parte da sua casa, você vai lá olhar, não tem nada, enfim. Será que esses fatos provam a intervenção de uma potência desencarnada? De uma inteligência desencarnada? E será que o fato de um cachorro parar e olhar, mesmo que ali tenha um espírito, mesmo que ele tenha captado algum fluido, eu posso chamar isso de mediunidade? O cachorro teria inteligência, o gato teria inteligência, o pássaro teria inteligência para interpretar o pensamento dos espíritos e nos trazer, atentem para essa palavra agora, e nos trazer uma comunicação inteligente. Isso tudo está no Livro dos Médiuns. Né? E vamos nos lembrar do axioma, né? Todo efeito inteligente denota uma causa inteligente. Um cachorro olhando para um canto, um gato assustado, pode até ser que ele, de alguma forma, sentiu uma aproximação, captou um fluido, mas não quer dizer que ele seja médium. Então a gente precisa começar a entender que existe uma diferença entre a sensibilidade e a mediunidade. Tá? O animal pode ter uma sensibilidade, mas não pode ter mediunidade. A gente vai chegar muito tranquilamente a essa conclusão até o final do nosso bate-papo. Mas vamos seguindo no texto aqui. Pois, assim como a imitação do sonambulismo não impede que a faculdade exista, aqui ele vai começar a trabalhar com a fraude. Ele vai começar a nos ajudar a entender os mecanismos de fraude. É possível você tentar burlar
o chamado sonambulismo, que é um grau de liberdade da alma quando ela sai do corpo na chamada emancipação. Tá? Então a gente sai do corpo na emancipação da alma, aquele fenômeno que o espírito André Luiz, nas suas obras, vai chamar de desdobramento, e você tem 3 graus possíveis de liberdade: o sonho, o sonambulismo e o êxtase. Tá? O sonambulismo é um grau de liberdade maior com relação ao corpo. O que significa esse grau de liberdade maior? Significa que ele pode ir mais longe? Não, a distância não faz diferença, porque o que liga o corpo que fica ali dormindo, a alma que se emancipou, é o chamado fluido do perispírito. E para fluido não há distância, para fluido não há obstáculos. Então, essa liberdade não reflete exatamente ir mais longe, distanciar-se mais do corpo. Esse grau de liberdade reflete o seguinte: quanto mais liberdade tiver a alma, mais ela vai conseguir investigar e ter acesso a informações sem que o corpo interfira. A liberdade está nesse sentido. Então, o corpo não interfere naquilo que a alma está visitando, está vendo, está aprendendo, está discutindo. Ela é menos limitada pelo corpo que ficou ali dormindo. Para a maioria de nós, o corpo faz muita diferença. Por exemplo, se você não se alimenta bem, se você se alimenta excessivamente durante a noite, você está fazendo digestão daquele alimento pesado em excesso, isso atrapalha a alma na chamada emancipação. Esse é o grau menor de liberdade, que é o chamado sonho. É o caso da maioria de nós. O sonâmbulo é um grau de liberdade maior, e o êxtase é um sonambulismo melhorado. Então, o êxtase é o maior grau de liberdade com relação à emancipação da alma. Então, a gente, entendendo isso, está no Livro dos Espíritos, a gente volta aqui para o texto. Pois, assim como a imitação do sonambulismo não impede que a faculdade exista, então aqui ele vai trabalhar com a possibilidade da fraude. Dona Miriam, boa noite. Aliás, vários amigos aqui, ó. A Rita, Mitico, Kátia, minha querida colega lá da Argentina, Jorge, Luana, bem-vindo, gente. Obrigado pela presença de vocês, viu? Nesse reinício, né, nessa tentativa de reiniciar esse trabalho tão belo que o Eleomar e os amigos do Espírito Santo colaboraram, começaram e continuaram, né? E a gente vai fazer o melhor que a gente pode para dar prosseguimento nesse projeto, tá? Então, voltando aqui para as nossas reflexões, né? O fato de alguém mal intencionado, o que é diferente da mistificação, tá, gente? Não é uma pessoa que acha que é sonâmbulo e expressa o seu pensamento lá, é diferente de uma pessoa que sabe que não é e que está fraudando, tá? Kardec vai discutir isso num capítulo sobre prestidigitação e... Esse termo sempre me foge. Assim que eu lembrar, eu trago aqui para vocês. Se alguém lembrar qual é esse termo, coloca aí no chat para a gente, por favor. Eu estou quase lembrando, tá quase na ponta da língua aqui, mas não está saindo. Se alguém conseguir aí no Livro dos Médiuns, por gentileza, traz para mim. Mas, enfim, ele vai discutir isso tudo no capítulo, mas aqui ele vai dar uma passada pelo assunto, né? Ajudando a gente a entender o seguinte: o fato de haver fraudadores com relação ao fenômeno mediúnico, ou seja, a pessoa não é médium e está fraudando, ela sabe que está fraudando, o que é diferente da pessoa que acha que é médium e está mistificando. Então veja que entre a fraude e a mistificação há uma diferença. Tá? Há uma diferença. Mas aqui ele vai trabalhar não com o fenômeno mediúnico, porque o sonambulismo... não, Kênia, não é psicometria, não. É sobre fraude, é alguma coisa aí, prestidigitação. É um capítulo do Livro dos Médiuns. Dá uma olhada lá, por gentileza, traz para mim esse termo. Quem puder aí, por favor. Então, ele vai trabalhar com o sonambulismo. O sonambulismo não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno que nós chamaríamos de não mediúnico, o movimento costuma chamar de fenômeno anímico, é da própria alma, né? O corpo dorme, dá essa liberdade, e a alma se afasta do corpo, tá? É possível você, de alguma forma, tentar fraudar um sonambulismo? Sim. O que não prova que não existam os sonâmbulos. E aqui mais uma coisa me veio ao pensamento agora, não posso deixar
de esclarecer os amigos, tá? O termo sonambulismo, para nós espíritas, não tem a mesma conotação do sonambulismo que a gente costuma ouvir falar. Eu, particularmente, demorei muito para entender isso. Porque quando fala sonâmbulo, o que a gente lembra? Daquela pessoa que fala dormindo, se mexe muito, em casos extremos anda dormindo. Geralmente vai para a geladeira, né? Geladeira deve ser um lugar muito agradável para nós durante isso que a ciência chama de sonambulismo. Não é isso que a doutrina espírita chama de sonambulismo. Como nós dissemos, o sonambulismo é um grau de liberdade um pouco maior do que, ou às vezes significativamente maior, vai depender aí da capacidade de cada um, do que o chamado sonho. É um fenômeno não mediúnico. Aquilo que o movimento costuma chamar de fenômeno anímico, é da própria alma, sem a intervenção, a princípio, dos desencarnados, tá? Então, veja, é um fenômeno não mediúnico, é uma capacidade da própria alma que aproveita a folga que o corpo dá através do sono e se emancipa. O que é o sonambulismo? É um grau um pouco maior de liberdade, ok? Então, a gente vai entendendo esses conceitos. É possível fraudar o sonambulismo? Da mesma forma que pode-se tentar fraudar o fenômeno mediúnico, pode-se tentar fraudar o sonambulismo. O fato de você ou alguém tentar fraudar o fenômeno mediúnico prova que não existe fenômeno mediúnico? Não, é o que Kardec está dizendo. Da mesma forma que alguém tentar fraudar o fenômeno do sonambulismo não prova que não existem sonâmbulos, atentem para isso aqui agora, como que Kardec era minucioso. Assim como a imitação do sonambulismo não impede que a faculdade exista, ou seja, alguém fraudando o sonambulismo não quer dizer que não existam sonâmbulos, a imitação da mediunidade por meio dos pássaros nada provaria contra a possibilidade de uma faculdade análoga neles ou em outros animais. O que ele está dizendo aqui? O fato de alguém tentar fraudar o fenômeno mediúnico através do pássaro treinado prova que é suficiente para provar que o pássaro não tem mediunidade? Não. Agora, os amigos que estão no chat aí me dão um feedback se ficou clara essa argumentação de Kardec. O fato de aquele treinamento do passarinho para ir lá e pegar a carta certa não prova que existe a intervenção de uma potência desencarnada, certo? Mas isso também não descarta a possibilidade de que os desencarnados atuem sobre os animais. O que ele está dizendo? Esse argumento da experiência de cartas não é conclusivo. E agora eu preciso que os amigos aí no chat me deem um feedback se ficou clara a argumentação, tá? O fato de você provar que aquele animalzinho tá pegando carta porque ele foi treinado, ou seja, não é ali o fenômeno mediúnico, não descarta totalmente a possibilidade da intervenção dos espíritos através dos animais. Veja, Kardec era muito honesto, ele poderia falar, não, isso aqui é treinamento, a questão está fechada. Ainda não dá para fechar. Kardec era muito honesto na sua argumentação. E é isso que eu acho extraordinário dele. Essa experiência por si só não fecha a questão. Isso, Mitico. Achamos o termo. Charlatanismo e prestidigitação. É aonde Kardec vai trabalhar a fraude consciente. Tá? Ou seja, eu sei que eu não sou médium e estou criando uma fraude para imitar o fenômeno mediúnico. Charlatanismo. Essa palavra que eu estava tentando lembrar e nunca consigo. Então veja que entre charlatanismo e mistificação é diferente. O mistificação caracteriza o quê? Alguém que acha que é médium, mas está colocando para fora os seus próprios pensamentos. Ou alguém que é médium, que acha que está recebendo esse espírito, mas na verdade quem está se comunicando é outro. Isso não é charlatanismo. Isso é mistificação. O que é diferente, veja. Por quê? Porque o mistificador nem sempre é mal intencionado. O charlatão e o prestidigitador são mal intencionados. Porque eles sabem que não podem
produzir fenômenos, mas eles tentam burlar, ok? Então a gente vai entendendo esses argumentos de Allan Kardec e vai entendendo o quanto ele era honesto na sua argumentação. Tá? Ele chega à conclusão muito tranquilamente que aquele passarinho que vai lá e pega uma carta, aquilo não é intervenção dos espíritos, mas que essa experiência por si só não prova que o animal não possa ser médium. Então veja, a questão não está fechada ainda. Alguns amigos já me deram aqui o seu feedback, a Kátia, a Kênia, e então eu vou seguindo. Qualquer dúvida deixa para mim aí no chat, gente, porque a Marina vai estar de olho nisso e daqui a 13 minutinhos a Marina nos visita aí para um bate-papo, ok? Vamos seguindo aqui. Trata-se, portanto, de saber se os animais são aptos, como os homens, para servir de intermediário aos espíritos para as comunicações inteligentes. E aí eu te pergunto, vamos começar a pensar. O fato de um cachorro olhar para um canto lá e começar a latir, mesmo que exista ali um desencarnado e esse cachorro de alguma forma captou um fluido, sentiu lá através de uma sensibilidade. Isso é uma comunicação inteligente? Se não pode ser considerado uma comunicação inteligente, a gente vai entender que existe uma diferença entre sensibilidade e mediunidade. Sensibilidade a maioria de nós tem. A imensa maioria. Uns em grau mais aflorado, outros menos. Então existe uma diferença entre sensibilidade e mediunidade. Um animal que começa a latir porque captou um fluido e você consegue chegar à conclusão de que ali realmente tem uma inteligência desencarnada, ou seja, você prova que o espírito está, de alguma forma, agindo sobre aquele cachorro, assustando, etc., não quer dizer que ele seja médium. Ok? Deixa eu ver a colocação da Mitico aqui. Pelo que entendi, os espíritos comunicantes não deixaram claro isso para Kardec, porque não tínhamos, e penso eu, até hoje, condições de compreender tal fato. Mitico, me ajuda a entender. Você está falando de qual fato? Você está falando dos animais? Ou está falando lá do que você respondeu para mim lá em cima? Sobre o charlatanismo. Depois traz para mim aí, por gentileza, para eu poder entender, tá? Então eu vou seguindo aqui, esperando a continuidade da colaboração dela. Aqui nós vamos entrar, gente, pegar alguns trechos de um programa, de um texto, de um espírito que eu particularmente tenho muita afinidade com os textos dele. Dos animais. Não, Mitico, para mim, me permita discordar de você, mas para mim isso está mais do que resolvido no Livro dos Médiuns. Nós vamos entrar agora num texto de um espírito com o qual eu tenho muita afinidade, aqui só a nível de curiosidade. Todos os caras com quem eu converso, que estudam mais profundamente Kardec, falam a mesma coisa, que eles têm também muita afinidade com os textos desse espírito chamado Erasto. Tá? O pessoal que estuda Kardec com um pouquinho mais de profundidade tem uma afinidade muito grande com os textos de Erasto, principalmente quem gosta de mediunidade. Ele colabora muito no Livro dos Médiuns, tá? Teoria de efeitos físicos, o fenômeno de transporte, o texto extraordinário dele. Tá? Então vamos começando a entender que nós estamos lidando com um espírito que tem um conhecimento bem vasto e bem profundo a respeito de fluido, de comunicação inteligente. Então vamos trazer aqui, nesses minutinhos que nos faltam, mais ou menos 9 minutos, alguns trechos desse texto de Erasto para a gente poder chegar à conclusão, tá? Para a gente poder fechar esses nossos minutos aqui, deixando bem claro o que Erasto está nos trazendo e depois entrarmos nas perguntas, ok? Ela está falando que ela está no começo do estudo do Livro dos Médiuns. Tá, que bom. Não, tá começando, tá tudo certo, e é normal, Mitico, a gente ter opiniões, né? Mas vamos ver se a gente chega a essa conclusão. Erasto diz assim, ó, abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Veja, Erasto sabia até
Quem é que trouxe essa questão para debate na chamada Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Ele acha, em virtude desse axioma, quem pode o mais, pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e outros animais e deles nos servir das nossas comunicações, desculpem, com a espécie humana. Veja, o que esse axioma, o que esse provérbio, o que esse ditado quer dizer? Quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se eu consigo mediunizar um ser humano, eu poderia, pelo axioma, mediunizar um animal que é inferior ao homem. Isso aqui vai nos dando uma noção, gente, sobre lógica, tá? Veja, se você pegar o axioma e pensar assim, dá a impressão que tem lógica, mas os fatos não corroboram esse axioma. Os fatos não comprovam esse axioma. Vamos entender, ó. Quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se eu consigo lá em cima, aqui embaixo é tranquilo. Se eu consigo mediunizar um ser humano, posso mais. Pelo axioma, eu poderia mediunizar um animal. Ou seja, eu posso também o menos. Por lógica, você chegaria a essa conclusão muito tranquilamente. Mas qual que é o método de Kardec? Vamos ver se os fatos corroboram o axioma. É o método dele, gente. Por isso que a doutrina espírita não pode perder, nós, como movimento espírita, não podemos perder de vista esse ponto de vista, essa maneira científica de fazer a coisa. A gente não pode sair aceitando tudo à torta e à direita, porque se você interpretar esse axioma pela lógica, se eu mediunizo seres humanos, mediunizar os animais, para mim não vai ser um grande problema. Se eu movimento uma pedra, se eu movimento um pedaço de madeira, se eu movimento um copo, pelos fenômenos de efeitos físicos, teoricamente, mediunizar um animal não é um grande problema. Mas os fatos não corroboram o axioma nesse caso. Esse axioma não serve para essa lei, para esse fato. Tá? Então vamos ver. Há um princípio que, estou certo disso, é admitido por todos os espíritos. É que os semelhantes agem com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ou seja, você pode até me responder no chat se você quiser agora, nós estamos em 35 pessoas no chat. O princípio inteligente que anima o animal é parecido, é análogo ao princípio inteligente que anima o homem, e homem aqui no sentido humano, não é no sentido masculino. Tem o mesmo grau de inteligência e de consciência de si mesmo? Me ajuda aí no chat, quem puder. O princípio inteligente que anima um animal tem o mesmo grau de inteligência e de consciência de si mesmo que um ser humano? Traz para mim aí no chat, eu tenho 5 minutos ainda. Depois a gente faz uma evocação aqui, a Marina entra na brincadeira. Será que o princípio inteligente que anima um animalzinho, pássaro, gato, cachorro, cavalo, tem o mesmo grau de inteligência, de sensibilidade, de consciência de si mesmo que um homem, e homem aqui é no sentido de ser humano? Gente, a gente já tem, se vocês estão respondendo para mim, a Mitico está dizendo que não, eu vou até trazer para a tela aqui, e eu concordo com você, Mitico, estudando a obra de Kardec, a gente chega a essa conclusão muito tranquilamente, então a gente já vai conseguindo responder a pergunta. É possível que um animal seja médium? Não. É possível que ele tenha uma sensibilidade rudimentar? Sim. Mas entre a sensibilidade rudimentar e a mediunidade tem uma diferença, gente. Uma coisa, até pra gente que é humano, uma coisa é você sentir uma aproximação, captar um fluido, sentir um arrepio, uma sensação ruim. Transformar isso em comunicação mediúnica é outra história. E muitas vezes nós vemos em movimento espírita essa tendência de achar que todo mundo que capta um fluido, sente um arrepio, sente uma mudança de humor repentina, que é médium e pode desenvolver mediunidade, e não é assim que a coisa funciona.
Olha só, como que a gente vai entendendo quando a gente vai esmiuçando a obra de Allan Kardec. E o próprio codificador, o próprio Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vai desenvolvendo o raciocínio de uma forma extremamente lógica. Lembra? Ele coloca, o animal pode ser médium, lá na frente ele fala da experiência das cartas e fala assim, a experiência das cartas não é mediunidade. O animalzinho lá, o passarinho, foi treinado. O que não prova ainda a possibilidade, ou a impossibilidade, dos espíritos atuarem sobre os animais. Veja, a questão não estava fechada ainda. Kardec é muito honesto na sua argumentação. Mas vamos seguindo aqui com o texto do Erasto. Ó. Pois bem, eu vou-lo repetirei ainda. Vosso perispírito e o nosso, deles desencarnados, são tirados do mesmo meio, são de uma natureza idêntica, são semelhantes numa palavra. Ou seja, o perispírito do desencarnado só tem afinidade com o perispírito do encarnado, ambos na chamada raça humana, na fase humana do nosso desenvolvimento. Então veja, ainda que o animalzinho, lá, o princípio inteligente dele tenha um corpo fluídico, ele não é compatível fluidicamente com o perispírito de um espírito, de uma alma, ok? Olha só, vamos vendo aqui. Aí Erasto diz assim, para a gente encerrar a minha parte e trazer a Marina para o nosso bate-papo. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem manifestar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e somente entre os encarnados espíritos como nós que podemos encontrar aqueles que podem nos servir de médiuns. Então, meus queridos amigos, nesse trecho o Erasto fecha a questão. Eu vou ler de novo para a gente passar para a próxima parte do nosso programa. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem manifestar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. Presta atenção agora. E é somente entre os encarnados, espíritos como nós, que podemos encontrar aqueles que podem nos servir de médiuns. Ou seja, o animal, embora ele tenha um princípio inteligente, não é capaz de interpretar o pensamento dos espíritos. Então veja que o cachorro latindo, o gato assustado, pode até ser uma sensibilidade que ele conseguiu captar e que impressionou de alguma forma, mas daí a chamar disso de mediunidade é uma brincadeira. É muito desconhecimento da doutrina espírita. Desconhecimento dos princípios fundamentais da doutrina espírita, ok? Vou trazer a Marina para a tela, então, para a gente começar a bater papo aqui, trazer perguntas dos amigos, perguntas que ela recebeu, enfim. Marina, evocando esse espírito. Olá, amigos, boa noite, André, equipe. Bom, que assunto é esse, né? Fica fervilhando aqui um monte de coisa na nossa cabeça e eu trago 4 reflexões, André, porque você já explanou a maior parte das coisas aqui, das questões. Bom, a primeira delas é a seguinte, né, que vem lá do Livro dos Médiuns, mas diz assim, ora, para que os animais captem a presença de espíritos, e isso é um fato, é necessário que eles possuam um perispírito e, consequentemente, uma alma. Então, baseado nisso, a gente pode dizer, André, que há um psiquismo animal? Pode, porque ali tem que haver ali um princípio inteligente, né? Se nós estudamos a primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec vai discutir Deus, Espírito e Matéria, ele vai dizer que a matéria não pode ter inteligência. Então, se o animal tem um grau de inteligência, ainda que bem rudimentar, bem relativa, então, evidentemente, tem um ser pensante ali que não é matéria. E para ele interagir com o corpo da matéria, com o corpo material, ele tem que ter algum intermediário. Porque princípio inteligente não tem afinidade direta com matéria. Então tem que haver um intermediário. Mas daí a dizer que há um psiquismo é um exagero. Porque ele não tem consciência de si mesmo, ele não tem inteligência para fazer interpretação. Então psiquismo eu não diria. Inteligência eu não diria, mas um princípio inteligente.
que aprende a se defender de determinadas situações e viver instintivamente, isso nós podemos afirmar tranquilamente, lembrando das colocações de Allan Kardec. Matéria tem inteligência? Não. Se o animal tem, é porque tem alguma coisa que não é matéria. Aí fica muito tranquilo para a gente entender isso, tá? Mas afirmar que existe um psiquismo, eu não conseguiria, não. Bom, uma outra questão, né, que é muito comum, surge muito em relação a esse tema, por que os animais parecem perceber mais o plano dos espíritos que nós encarnados? Não sei se eles parecem tanto assim também, não. Né? A gente vê esses fatos que a gente citou, né, Marina? E os amigos podem trazer alguma colaboração para a gente aí no chat. Ela, um cachorro assustado, latindo para o nada, lembre-se. Cachorro latindo para o nada também não prova que existe um espírito ali, tá? Mas vamos dizer que exista. Aí eu perguntaria para todos os amigos aqui, será que isso é falta de captação do plano espiritual nossa ou falta de percepção? Ou seja, eu estou captando, mas eu não sei que vem do plano espiritual. Eu não poderia afirmar que os animais captam melhor do que a gente. Eu não conseguiria fazer essa afirmação assim de consciência limpa, não. Eu acho que essa afirmação ela é um pouco forçada, vamos dizer assim, né? Tanto que a pessoa usou parecem perceber. Eu não afirmaria isso, não. Eu acho que a raça humana percebe muito mais, só não tem consciência disso. Uma outra questão bastante recorrente é que costuma-se ouvir, tanto no meio espírita quanto fora do meio espírita, que os animais, especialmente os felinos, são mecanismos de limpeza do ambiente. Isso é considerado pelo Espiritismo? O Espiritismo toca nesse assunto? Como é que vê essa questão? O Espiritismo não toca nesse assunto. Antes de você sair, mas deixa eu fazer uma pergunta. Seria limpeza energética, fluídica? Isso, no sentido de limpeza energética, pelo que eu entendi aqui. O Espiritismo não toca nesse assunto e nem nos dá condições de pensar dessa forma, porque aí Deus colocaria o animal para sofrer em decorrência do desequilíbrio emocional e, por consequência, fluídico dos seres humanos, né? Se é crime você maltratar um animal fisicamente, não alimentá-lo, não dar água, chutar, agredir, machucar, fluidicamente, embora a ciência não considere, né, os fluidos, que é o que o pessoal costuma chamar de energia, tá? Kardec vai trabalhar com o conceito de fluidos. Judiar deles fluidicamente, eu acho que Deus não os criaria para isso. Não. Eu não vejo nada na obra de Allan Kardec que nos dê condições de pensar nisso e nem que nos dê abertura para a gente considerar essa hipótese, tá? Então, ela é mais uma ponderação para a gente fechar, acredito, o programa. O que diferencia radicalmente o homem do animal não é a inteligência, a razão, como se pensava antigamente, e sim o livre-arbítrio do homem. Daí a sua perfectibilidade. Você pode nos falar um pouco mais sobre esse ponto em relação a esse tema? Eu até concordo com a segunda parte, né? Livre-arbítrio, mas a inteligência e a razão diferenciam o ser humano dos animais, sim. A inteligência é maior, a capacidade de elaborar ideias é infinitamente maior. Não posso nem dizer se é maior, porque talvez o animal nem a tenha, né? Ele vive muito mais por instinto. Então, hoje eu afirmaria que essa primeira parte eu não concordo. Tá? A inteligência e a razão diferenciam o ser humano do animal, sim. Alguém pode pensar assim, mas André, o assassino, o estuprador, aquela pessoa que comete lá as atrocidades, as maldades, tem essa razão, tem essa consciência? Não é que não tenha. Tem, mas burla. Ou seja, eu sei que eu não devo fazer, mas acabo fazendo. Tá? Então, eu não posso dizer que essa pessoa não tem consciência. Eu posso dizer que ela tem uma consciência, que ela ouve a voz da consciência, ouve a voz da razão, mas insiste em fazer errado por algum motivo. Gente, tudo que nós fazemos por alguma coisa. Então, a pessoa que age mal, ela age com algum interesse por algum motivo, que não quer dizer que ela não tenha consciência. Tá? Então, a primeira parte dessa colocação, eu não concordo. Eu acho que a inteligência e a razão separam
a raça humana dos outros animais, sim. Eu sei que tem animais muito inteligentes, eu sei que parecem mais inteligentes que muitos seres humanos, mas é uma inteligência diferente, tá? A Rita de Cássia faz uma colocação importante aqui, né? Você está vendo aí. Dizem por aí que quando o animal morre ou adoece, seria esse mal para alguém da casa. É triste ouvir isso. Você falou um pouco sobre isso, né? Que não é justo que o animal receba essa carga, mas acho que a gente pode finalizar o programa, então, com essa questão da Rita. Podemos. Para a doutrina espírita, né, para a doutrina codificada por Allan Kardec, isso não tem sentido. Tá? Nós não podemos pensar que o animal é um travesseiro que vai absorver as pancadas que o homem deveria, que o ser humano, né, homem aqui no sentido de ser humano, tá? Deveria receber. Eu não vejo isso, pelo menos na obra de Allan Kardec, eu não vejo isso, tá? O animal, quando morre, alguma coisa acontece. Ficou doente, foi atropelado. E aí você dizer que o animal foi atropelado porque alguém deveria ser atropelado e jogou, Deus colocou isso no animal para livrar o homem, isso não tem fundamento nenhum para a doutrina de Allan Kardec. Tá? Então, não consigo ver dessa forma, não vejo nada na obra de Kardec que me autorize a pensar dessa forma. Ok? André, encerramos. Aqui eu recebi todas as reflexões, as perguntas, fiz o compilado. Acredito que seja essa a nossa participação aqui. Então tá beleza, gente. Vamos caminhando para o final, então. Agradecendo a participação de todos os amigos, as perguntas trazidas. Alan, Anderson, Marina, muito obrigado pela colaboração de vocês aí. A Marina mais diretamente, o Anderson e o Alan na retaguarda, vamos dizer assim, mas sem essa equipe nada disso estaria acontecendo. Quero agradecer aqui o convite que nos foi feito, né, para dar continuidade a esse projeto. Repito, eu acho que o Eliomar é insubstituível, mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode, porque o importante é o projeto não parar, e a gente vai tocar da melhor forma possível. Fica o convite para os amigos trazerem para a gente sugestões de temas relativos, que ela invisível é relativa à mediunidade, tá? Só que a gente não quer dar a mesma conotação do Livro dos Médiuns, a gente quer trazer um pouquinho mais de prática de mediunidade, de reunião mediúnica. Então traz para a gente aí, por favor, se você puder, por e-mail, pelas redes sociais, ou até brincar aqui, me perdoem, por sinal de fumaça, o que você quiser. Traz para a gente aí possíveis assuntos que vocês tenham curiosidade e a gente tenta fazer um levantamento e convidar amigos que tenham algum conhecimento ou alguma experiência nessa área. Da minha parte, eu agradeço por poder estar aqui, poder estar substituindo esse querido amigo que é o Eliomar, e rogo a Deus aí que o projeto siga e a gente continue instruindo a nós mesmos e os amigos que caminham conosco. Valeu, abraço. Era uma pessoa amável e deixou exemplo. Seu conhecimento está aí. É um desses companheiros que a vida não distribui a mãos cheias. É raro quando aparecem em nossas vidas, e quando aparecem, nos deixam muito felizes. É imensa a falta que ele vai nos fazer. Um companheiro sempre presente, diligente, prestativo, de uma gentileza sem tamanho e sempre pronto a nos atender, sempre pronto a servir. Junto com a sua companheira Graça, nossa querida amiga Graça, formavam um casal ímpar em nosso estado. Eliomar querido, que Deus te abençoe onde você estiver. Muito obrigada por tudo que você fez. Pessoa querida e admirada pelo trabalho de divulgação da doutrina espírita que sempre desenvolveu com competência e entusiasmo, deixa uma lacuna difícil de preencher. Estava ele sempre disponível para compartilhar o seu aprendizado em palestras, cursos e numa conversa franca e aberta. Dada a natureza e a importância da missão que o Eliomar desempenhou aqui na Terra, eu tenho para mim que ele se encontra ombro a ombro com os tutores da vida maior. Que Jesus o abençoe em suas novas atribuições, agora no plano espiritual. Deixo as minhas condolências aos amigos, à família, ao movimento espírita do Espírito Santo, que perdeu um grande trabalhador, pelo menos perda física, né? E agradeço muito por ter conhecido ele. Era um eterno
que da pátria espiritual Ele nos olha, Ele nos acompanha e Ele continuará a sua missão nos intuindo e colaborando para que todos nós, amigos, que convivemos com Ele, tenhamos força para permanecer nessa caminhada. Eliomar, um abraço grande e você deixa muita saudade. Esteja seguindo, nosso Senhor te guia.